Meu amigo, a prova do TRT da segunda região está chegando. Eu sei que o desespero está batendo, então eu trouxe para você dica quentinha de direito constitucional para te ajudar a garantir a aprovação. Nós vamos trabalhar sobre a inviolabilidade de sigilos, prevista lá no artigo 5º da Constituição Federal. Há algumas situações em que eu posso ter a violação do sigilo. Lembrando sempre, a regra é o sigilo, a quebra é a exceção. Olha para a tela comigo aqui, ó. O Poder Judiciário pode quebrar todos os sigilos. Ele é o único que pode quebrar todos os sigilos, desde que faça por meio de decisão fundamentada, lembrando que tem que justificar a excepcionalidade, ok? Sempre decisão fundamentada. Quando eu passo para a CPI, o assunto ganha novos contornos porque a maior parte das questões de prova abrange o tema CPI. As CPIs também podem quebrar sigilo? Cuidado! O artigo 58, parágrafo 3º da Constituição, diz que CPI possui poderes próprios de investigação das autoridades judiciais. Num primeiro momento, o candidato pode achar que se tem os poderes da autoridade judicial, também pode quebrar sigilo da mesma forma em que acontece com o Poder Judiciário. Não é bem assim. Acompanhe na tela. Quando incidir a chamada cláusula de reserva de jurisdição, CPI não poderá. Logo, CPI pode quebrar todos os sigilos, menos um, que é o sigilo das comunicações telefônicas. Lembrando que comunicações ou interceptações vai dar no mesmo. Essa regra vale para CPIs federais, estaduais e distritais. No entanto, CPIs no âmbito das câmaras municipais, câmaras de vereadores, não podem quebrar nenhum sigilo. Isso acontece porque não existe poder judiciário no município. Logo, se ela possui o poder de investigação da autoridade judicial, não existindo poder judiciário, CPI municipal, caso queira quebrar sigilo, deve solicitar ao Poder Judiciário. Todos os demais sigilos, as CPIs federais, estaduais e distritais podem quebrar, hein? Sigilo de dados bancários, dados fiscais, dados telefônicos. O que não pode é o sigilo das comunicações, interceptações telefônicas. Avançando. Professor, e a Receita Federal pode quebrar sigilo? Não. Cuidado com o jogo de palavras. O Supremo Tribunal Federal, por conta da Lei Complementar 105 de 2001, entendeu que caberia à Receita Federal ter acesso a dados, ser feita a chamada transferência de sigilos, o compartilhamento dos dados que as instituições financeiras possuem pode ser feito diretamente com a Receita Federal, sem a necessidade de passar pelo Poder Judiciário. Exemplificando, a instituição financeira viu uma movimentação suspeita, pode diretamente acionar a Receita Federal sem a necessidade de que a Receita peça auxílio ao Poder Judiciário, hein? Muito cuidado com esse ponto. Professor, isso é quebra. Na sua prova, isso é transferência de um dado que continua sendo sigiloso, ok? Na tela de novo. Professor, e o Ministério Público pode quebrar sigilo? Neca de Pitibiriba. Ministério Público está fora. Mas eu já vi, professor, a ideia de que o Ministério Público pode quebrar sigilo quando houver dinheiro público envolvido. Não, pequeno gafanhoto. Não é possível. O entendimento atual do STF e do STJ é no sentido de que o MP não pode quebrar sigilo, tem que pedir autorização ao Poder Judiciário. Mas eu já vi um julgamento, professor, do STJ, relativamente recente, no qual foi permitido que o Ministério Público tivesse acesso às contas da Prefeitura. Sim, isso aconteceu, porque as contas da Prefeitura não são gravadas por questão de intimidade, de privacidade. As contas públicas, o Ministério Público pode acessar. O que não pode seriam, por exemplo, as contas do prefeito. Aí precisaria de autorização judicial, ok? Para finalizar, acompanhem comigo. E os tribunais de contas podem quebrar sigilo?
também não. O Tribunal de Contas não pode quebrar sigilo, mas, segundo o STF, eles podem requisitar, acessar informações constantes, por exemplo, em um contrato de empréstimo bancário entre uma instituição de fomento nacional e uma entidade privada, desde que haja dinheiro público envolvido. Exemplificando, houve um contrato de empréstimo entre o BNDES e a JBS Friboi. O Tribunal de Contas da União tentou fiscalizar esse contrato e o BNDES falava: não, isso é um contrato com dados bancários, portanto, dado sigiloso. O Supremo Tribunal Federal falou: ó, nananina não. O TCU pode requisitar as informações, pode ter acesso a elas, pois somente assim estará exercendo a sua missão constitucional. Tá aí, meus amigos, um tema importantíssimo resumido em pouquíssimos minutos para você. Um abraço, até a próxima.